Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui produzindo esse vídeo no intuito de alimentar os irmãos nesse período de isolamento. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, digamos assim, que é uma das doutrinas da Igreja Presbiteriana, como Igreja Calvinista que é. Se trata o tema da eleição. Não vou discorrer, apresentar argumentos. Eu vou apenas, inicialmente, ler vários textos. E os irmãos tiram, então, as suas próprias conclusões. Vamos lá. O que é que diz a Bíblia sobre esse tema? Sobre predestinação, sobre eleição? Sempre lembrando, nós, como protestantes, temos um compromisso absoluto com a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra única de fé e prática. Uma das colunas da Reforma Protestante foi o aforismo sola Scriptura, ou só a Escritura. Então, nós nos rendemos ao que a Bíblia diz. Não importa o que é que a gente pensa, ou o que é que a gente acha, ou o que a gente sente, mas o que Deus revelou para nós na sua palavra. Então vamos lá, sobre esse assunto. Convido os irmãos a que acompanhem comigo a leitura, não é? Para que vocês possam verificar por si mesmos. Nós estamos colocando aí no vídeo a referência para que os irmãos possam acompanhar. Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Ainda em Romanos, no mesmo capítulo 8, versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ainda em Romanos, vamos passar para o capítulo 9. Vamos ler dos versículos 11 a 18. O que diz a palavra? Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira alguma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem Ele quer. Romanos, capítulos 11, versículo 5. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Romanos, capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, versículo
13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Então vejam quantas vezes aparece em Romanos esses termos: eleito, escolhido, predestinado. Vamos a Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículos 4, 5, 11 e 12. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. 1 Tessalonicenses 1, 4. Diz assim a palavra: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, 24. Que diz a palavra: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Também no versículo 22, desse mesmo capítulo 24, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Marcos, capítulo 13, versículo 20 a 22 e também o versículo 27. Marcos 13, diz assim a palavra, o 20 ao 22. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. E o versículo 27, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como povo escolhido de Deus. Como povo escolhido de Deus. 2 Timóteo, segunda carta
a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são na geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Apocalipse 17, versículo 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. E, finalmente, o Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Diz assim: Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Meus irmãos, quantos versículos, e não são somente esses, né? Vários outros existem falando sobre eleitos, predestinados e escolhidos. Eu reservei esses para que os irmãos possam verificar. Vejam quantos versículos falam de predestinados, eleitos, escolhidos. Existe uma outra perspectiva que fala sobre um livre-arbítrio. Muito bem. E eu pergunto a você, aliás, eu até faço um desafio a você. Encontre na Bíblia uma única vez a expressão livre-arbítrio. Uma única vez. Não tem. Não existe. No entanto, há uma batelada enorme de versículos falando sobre
eleição, eleitos, escolhidos, predestinados. O que será que Deus quis ensinar na sua palavra? A eleição ou o livre-arbítrio do homem? Ele tem vários e vários versículos, vários e vários textos falando sobre isso. Do outro, ele se cala absolutamente, não há uma sequer referência. O que será que Deus quis ensinar na sua palavra acerca desse assunto? Predestinação e livre-arbítrio. Eu gostaria, meus irmãos, de lembrar que, mais uma vez, que nosso compromisso é com o que está revelado na Escritura. Não interessa o que é que eu acho, o que é que eu penso, o que é que eu acho que é mais justo, eu acho que é mais... Não, é o que a Bíblia revela. E aí, a partir daí, podemos nos aprofundar acerca desse assunto. Então, meus irmãos, que a palavra fale ao seu coração. Que a palavra fale ao seu coração. E que você se convença não pelos argumentos humanos, emocionais, mas pelo que a palavra diz. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais comprometidos com essa palavra. Se você gostou do vídeo, se você está visitando aí o canal, se quiser, se inscreva, acione lá o sininho e deixe o seu joinha aí. Que Deus nos abençoe. Amém.